Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Boa noite a todos. Peço ao nosso Mestre Jesus sua bênção para todos nós, para que alcancemos através dos seus ensinamentos a nossa tão necessária transformação moral e podermos amparar os órfãos abandonados. E é justamente a lição do Evangelho, no seu capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dê a vossa mão direita, e o item 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é os órfãos. Essa mensagem é de um espírito familiar, ditada em 1860, em que ele nos diz: meus irmãos, amai os órfãos, se soubesseis quanto é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância. E Deus permite que haja órfãos para exortar-nos a servir-lhes de pai. Então nós vemos aí nessa primeira mensagem esse sofrimento, que a orfandade traz. E ele nos alerta que divina caridade é amparar uma pobre criaturinha abandonada, evitar que sofra fome e frio, dirigir-lhes a alma, a fim de que não desgarre para o vício. Agrada a Deus quem estende as mãos a uma criança abandonada, porque quem assim o faz compreende e pratica a lei de Deus. Ele nos alerta também, esse espírito familiar, que ponderai também que muitas vezes uma criança que socorreis pode ter sido em uma outra encarnação uma pessoa próxima, uma pessoa que estava ligada a nós pelos laços da evolução. E quando a gente assim estivermos praticando a caridade, a gente está simplesmente cumprindo um dever, se esses espíritos têm alguma ligação conosco no passado. Assim, pois, meus amigos, diz esse espírito familiar, todo sofredor é vosso irmão e tem direito à vossa caridade. Não, porém, essa caridade que magoa o coração, não essa esmola que queima a mão em que cai, pois frequentemente bem amargos são os vossos óbolos. Ou seja, vai ser mais arrependimento para nós quando assim o fizermos, do que realmente vivenciar a verdadeira caridade. Quantas vezes eles poderiam recusar esses óbolos se em uma choupana, onde a enfermidade e a miséria estão ali graçando. E ele nos alerta: dai delicadamente, juntai ao benefício que fizerdes, ao mais precioso de todos os benefícios. Que dar é uma boa palavra, dar uma carícia, um sorriso amistoso. E ele encerra essa mensagem nos dizendo: evitai esse ar de proteção, que equivale a revolver a lâmina no coração que sangra, e considerai que, fazendo bem, trabalhais por vós mesmos, pelos vossos. Então quer dizer que a prática da caridade, o primeiro beneficiado somos nós. Nós vemos uma mensagem de Emmanuel nos alertando, nos convocando. Ele nos diz: recolhe sim a criança que chora a ausência do braço paterno, ou que sofre ante a falta do regaço materno que a morte suprimiu. A dor dos que vagueiam sem rumo é grito de aflição que clama no seio augusto do eterno Pai. Não abandonemos a orfandade moral e os corações pequeninos que o céu te confia, em apoio que ele nos solicita. Todos eles guardam-te a palavra de instrução, palavra de carinho e a tua demonstração de solidariedade e de amor. Então quer dizer que é um convite-nos
a todos nós para realizar, né, para exercermos a caridade. No Espírito também, no livro, né, O Espírito da Verdade, psicografia Chico Xavier Valdo Vieira, né, Por Amor à Criança, ele nos fala que nós, que tantas vezes rogamos o socorro da providência divinas para nós, oremos também pelos filhinhos das outras, os órfãos, né, daquelas que já demandaram aí a pátria espiritual. Peçamos aos ceareiros do bem pelas crianças desamparadas. São flores humanas atingidas, né, pela ventania do infortúnio, nas promessas, né, do alvorecer. Ele fala, não pensamos pelas crianças que foram enjeitadas nos becos de ninguém, né, na solidão. Pensamos pelas que vagueiam sem direção, amedrontadas, né, nas trevas noturnas. Pensamos pelas que sugam os próprios dedos, contemplando por vidraças faustosas a comida que sobeja desperdiçada. É a fome justamente para aquelas criancinhas famintas, muitas vezes à espera de um pão que as alimente. Pensamos pelas que nunca ouviram a luz da escola, que estão aí no alfabetismo, pelas que dormem estremunhadas na goela escura, né, do esgoto. Pensamos pelas que foram relegadas aos abrigos de lama e se transformaram em cobaia de vermes destruidores. Pensamos pelas que a tuberculose espia, assanhada através dos molambos de que se cobre, pelas que se aflige no tormento da fome. E, muitas vezes, através dessa fome, eles mentalizam, né, o furto do pão. Pensamos pelos que jamais ouviram uma voz que as abençoasse e se acreditam, né, amaldiçoadas pelos destinos, esquecidas por Deus. Pelas que foram perfilhadas por falsa ternura e são mantidas nas casas nobres, quais pequeninas animalhas, constantemente batidas pelas varas da injúria. Pensamos, enfim, por aquelas outras que caíram desorientadas nas armadilhas do crime e são entregues ao vício e à indiferença entre os ferros e os castigos do cárcere. Pensamos pelas mães da terra, enquanto vós regozijais no amor de vossos filhos, descerrai, né, os vossos braços para os órfãos de mãe. Então nós vemos aí que a orfandade é sofrida. Aqueles que foram abandonados ou que perderam suas mães ante a morte que as antecederam. São crianças sofridas à espera da migalha de nosso amor. Mas gostaríamos de falar de uma orfandade diferente. Daquela orfandade em que deveremos amparar na vida tudo o que nos cerca. Porque no universo não há desamparo diante de nosso Pai. Mas há, sim, uma espécie de orfandade que nos convoca a maiores reflexões quanto ao dever de amparar tudo que nos cerca, toda a vida que nos rodeia. Em verdade, será sempre louvável, né, a construção de casas de refúgios, creches, hospitais, onde as crianças sem lar encontrem, né, abrigo e medicação. Lógico, é sempre louvável a casa que ampara essas crianças desafortunadas. Todavia, não podemos olvidar no mundo as criaturas inferiores e mesmo as coisas, os objetos aparentemente sem importância que nos rodeiam. Isso é um convite à ação nos caminhos da vida. E ele, inclusive, nos orienta, né, que não somente a orfandade do irmão
em humanidade, que seriam os órfãos, que vagueia sem rumo, seria a única porta de dor a pedir-nos trabalho e assistência, né, espiritual ou assistencial. Ele solicita que também nós devemos levar em conta a orfandade, às vezes ali diante da terra empobrecida, necessitada do adubo e da sementeira que a vivifica. Também nós devemos dar assistência à árvore benfeitora que foi relegada, né, ao abandono, à fonte intoxicada que nos solicita proteção e carinho. É a casa muitas vezes desmantelada rogando atenção e limpeza. É a via pública que nos compete defender e respeitar, pedindo-nos bondade e higiene. É o animal que nos auxilia, endereçando por nossa inconsequência ao cansaço, à sede e à fome, e às vezes com aqueles olhinhos tristes nos suplicando alimento, amparo e repouso. Às vezes até a ferramenta que sentenciamos à ferrugem, que foi relegada ao esquecimento prejudicial, necessita de nossas mãos ativas na plantação do bem. Essa orfandade triste que nos desfila, né, em todos os setores da vida terrestre e que podemos prestar o melhor concurso, ou seja, o concurso de nossa bondade silenciosa e diligente, e que nos trará em resposta do progresso e do bem-estar de todos, porque esses são os instrumentos para a nossa evolução. Inclusive, né, às vezes essa questão da orfandade, muitas vezes a gente se liga àquelas pessoas que procuram ou querem, no exercício da caridade, exercer a paternidade através da adoção. E aconteceu uma historinha interessante, que era uma senhora que queria adotar um órfão. Essa senhora, elegantemente trajada, não é muito rica, comparece na portaria de um lar espírita para buscar a criança que pretendia adotar. Ela dizia: quero partilhar, tomarei todas as providências, mas tem uma questão, eu quero escolher a criança em quem eu vou adotar. E a diretora começou as apresentações. Essa não, falava a senhora, fitando doce menina de olhos escuros. É morena demais. E analisando uma por uma, continuava as apreciações. Esta não tem jeito. Não quero. Tem um jeito de muito serelepe. Esta não. Tem olhos de gato assustado. Não quero. Esta também não. Está remelento. Muito jogado. Este também não. É um garoto de olhar muito frio. Não quero. Esta não. É muito anêmica. Fim do exame de 32 pequeninos, à espera, né, da adoção, a senhora do orfanato perguntou, né, a ela se ela não queria escolher mais alguns. E ela falou, né, onde estão os outros? Onde estará a criança que eu busco? Disse, né, a mulher rica. Mas a diretora, com um olhar sereno, disse, minha irmã, a senhora me perdoe, mas o nosso estoque acabou e creio que agirá com acerto se procurar a sua encomenda no céu, pois nas condições que deseja, né, penso que somente encontrará a sua criança entre os anjos. Então ali ela queria a adoção, mas de uma criança perfeita. Ela não queria estender o auxílio, a assistência, né, a educação a uma criança. Ela queria já uma criança pronta, uma perfeição em termos de beleza, em termos de saúde, e que ela pudesse, né, adotar. Então nós vemos que a questão da orfandade ela é muito sofrida, porque quase sempre ela é enjeitada por todas aquelas pessoas que ali a cercam. E para retratar a essa
questão do enjeitamento, do abandono. A gente vai trazer uns versos, né, de Irene Souza Pinto, em que ele retrata claramente a questão do pequenino, muitas vezes sozinho, na estrada, sem uma mão amiga que o ampare, que o adote. E ela diz o seguinte: esse pequenino sozinho, à noite no pó da estrada, de roupa suja e rasgada, que passa pedindo pão, é um anjo sobre e pobre a caminho, sob inocente amargura. Pássaro triste à procura de ninho e consolação. Criança desconhecida, dormirá? Quem sabe onde? É órfão? Ninguém responde. Aceita o que se lhe dê. Quantas mágoas tem na vida? Quanta miséria a consome? Quanto anseio? Quanta fome? Ninguém sabe, ninguém vê. Nunca lhe atires ao lado qualquer palavra ferina. Socorre, ampara, ilumina, em nome do eterno bem. Que esse menino exilado, sem lar e sem companhia, se o céu quisesse, podia ser teu filhinho também. Encojara-lhe a esperança, envolve-o no teu sorriso, e sentirás de improviso a bênção doce de luz. É que no amor da criança, que te agradece o carinho, receberás de mansinho a gratidão de Jesus. Recordemos que os meninos da atualidade serão os que nos acolherão no grande futuro, e nele encontraremos a colheita do que houvermos semeado. De vez que a lei é sempre a lei, multiplicando os bens e os males da vida, conforme a plantação que fizermos. E o que estamos plantando? Que Jesus nos abençoe e ilumine hoje e sempre.